Vivemos em tempos de mudanças climáticas extremas. Ondas de calor intensas, chuvas descontroladas e terremotos devastadores são apenas alguns dos sinais que o planeta nos dá. A humanidade se encontra em um ponto crítico, e o relógio do fim do mundo, ajustado por cientistas, continua a se aproximar cada vez mais da meia-noite. Como chegamos a esse ponto? E o que pode ser feito para reverter esse curso antes que seja tarde demais? A Revolução Industrial marcou um divisor de águas na história da humanidade. Máquinas robustas começaram a substituir o trabalho manual, impulsionando a produção em massa e inaugurando uma nova era de prosperidade. Os Estados Unidos emergiram como uma superpotência, movida pelo desejo de crescimento econômico constante. No entanto, o custo desse avanço foi alto. A dependência crescente de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo, resultou na liberação maciça de gases de efeito estufa na atmosfera. Esse uso desenfreado de recursos naturais, sem qualquer consideração para os impactos ambientais, deu início a uma espiral de aquecimento global que hoje vemos refletida em nosso clima. O crescimento econômico desenfreado e o consumo de energia baseado em combustíveis fósseis aceleraram as mudanças climáticas. De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, as concentrações de dióxido de carbono atingiram níveis sem precedentes nos últimos 800 mil anos. O resultado? O aumento das temperaturas globais, o derretimento das calotas polares e o aumento do nível dos oceanos. A geleira do juízo final, na Antártica, do tamanho do estado da Flórida, está em colapso devido ao aumento da temperatura dos oceanos. No Dia Mundial do Meio Ambiente, o planeta acaba de atingir um novo marco: 12 meses consecutivos de calor sem precedente, de acordo com dados divulgados pelo Copérnicos, o Serviço de Monitoração Climática da União Europeia. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que o mundo está indo em direção ao inferno climático. Se ela romper, pode elevar o nível do mar em vários metros, inundando cidades costeiras ao redor do mundo. Esses eventos são claros sintomas do impacto humano no planeta. Hoje, estamos enfrentando os resultados devastadores das mudanças climáticas. Nos últimos 12 meses, o mundo registrou recordes sucessivos de calor. Estudos da Universidade de Bristol alertam que o planeta poderá atingir temperaturas tão extremas que a vida na Terra se tornará impossível. Um estudo divulgado por cientistas da Universidade de Bristol, no Reino Unido, afirma que o mundo não vai resistir às mudanças climáticas. E que o planeta terá temperaturas extremas e fenômenos naturais tão violentos que não será possível ter vida na Terra. Já estamos vendo os primeiros sinais desse colapso. Incêndios florestais incontroláveis, chuvas torrenciais, furacões e terremotos de grandes magnitudes. Enquanto isso, a China, que se tornou uma potência econômica no século XXI, também lidera as emissões de gases poluentes, superando até mesmo os Estados Unidos. O crescimento industrial acelerado sem a devida preocupação ambiental contribuiu para o agravamento da crise climática. O Brasil, por sua vez, enfrenta a ameaça de desertificação. Segundo a pesquisadora Ana Paula Cunha, o país poderá perder até 40% de sua água nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste se nada for feito para reduzir as emissões de poluentes. O primeiro deserto brasileiro já está surgindo, uma prova incontestável de que o impacto das mudanças climáticas é real e devastador. Essa é uma área com clima quase de deserto no Brasil e risco de triplicar de tamanho nos próximos anos. Todo ser vivo, toda a terra, toda a região, ela realmente sofre. Mas eu diria que o grande alerta é para outras regiões que têm também secado. Significa o quê? Que eu preciso me adaptar. A identificação da primeira faixa de clima árido em território brasileiro pegou muitos cientistas de surpresa. Ela foi identificada na Bahia por um estudo feito a pedido do Ministério do Meio Ambiente. A ideia inicial era reunir dados para combater a desertificação, processo de empobrecimento dos solos. E na busca, a equipe se deparou com esse fato inédito, uma região de aridez extrema, num lugar de calor cada vez mais intenso.
Por trás do fenômeno está a pressão constante das mudanças climáticas globais. Mas afinal, o que esse achado significa? Estaríamos diante da fase inicial da formação de um deserto? Os jovens de hoje serão os mais afetados pelas mudanças climáticas. Eles enfrentarão temperaturas ainda mais altas do que as gerações anteriores. As crianças nascidas em 1970, por exemplo, vivenciaram um mundo muito mais ameno do que as futuras gerações enfrentarão. Entretanto, é entre os jovens que surgem as maiores vozes de esperança. A ativista Greta Thunberg emergiu como um símbolo da luta contra o aquecimento global, mobilizando milhões de pessoas ao redor do mundo e cobrando ações imediatas das autoridades. Principais vítimas em potencial dessa crise, os mais jovens têm passado a pressionar cada vez mais países e organismos internacionais para tentar mudar esse quadro. I will not be silenced while the world is on fire. Greta Thunberg tinha 15 anos quando fez sua primeira greve estudantil em defesa do clima diante do parlamento sueco. O protesto ocorreu no momento em que jovens mundo afora pareciam prontos para uma ação coletiva em defesa do clima na Terra, de forma independente de organizações ambientais tradicionais. O movimento da adolescente sueca cresceu, chegou a outros países e a voz de Greta Thunberg alcançou a imprensa internacional e a política. Para falar diante da ONU, ela cruzou o Atlântico em um barco, num gesto de oposição às viagens de avião, meio de transporte com alta taxa de emissão de carbono. Greta enfatiza que os efeitos do aquecimento global já são visíveis e que, se nada for feito, a humanidade enfrentará consequências catastróficas. O século XX testemunhou as primeiras cúpulas climáticas, onde líderes mundiais começaram a discutir maneiras de mitigar o aquecimento global. Durante o mandato do presidente Barack Obama, os Estados Unidos se comprometeram a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa, estabelecendo uma nova direção para uma das maiores economias do mundo. No mandato de seu sucessor, Barack Obama, que o combate às mudanças climáticas ganharia mais atenção. For while the reality of climate change is not in doubt, I have to be honest, as the world watches us today, I think our ability to take collective action is in doubt right now. A Conferência de Paris em 2015 foi um marco, com 196 nações se comprometendo a conter o aumento das temperaturas globais. Por mais alarmante que seja o cenário atual, a boa notícia é que ainda podemos mudar o curso dessa história. O aquecimento global é, sem dúvida, causado pelas ações humanas, e somente a ação humana pode revertê-lo. Governos, indústrias e indivíduos têm um papel vital nessa transformação. Mesmo com as ondas de calor que estamos vivenciando agora, os cientistas preveem que o futuro será ainda mais quente. Se continuarmos no caminho atual, essas temperaturas recordes de hoje parecerão baixas em comparação ao que está por vir. No entanto, ainda há tempo para agir. O destino do planeta está em nossas mãos. Precisamos exigir mudanças, cobrar ações e, acima de tudo, adotar práticas sustentáveis em nossas vidas cotidianas. Se agirmos juntos, podemos garantir um futuro habitável para as próximas gerações. Faça a sua parte. O planeta agradece.